gostaria de colocar fogo numa Bíblia, cada 100 pessoas, 95 dizem, não quero não, 90 não. Mas na verdade isso não demonstra nada. Quando as escrituras são esquecidas e deixadas de lado, quando ela não ocupa o norte, o centro da sociedade, do coração do homem. E quando nós temos esse contexto, o resultado é uma sociedade doente. E você vai ver hoje claramente quais são as buscas das pessoas, das famílias. E o que é triste é você pegar famílias cristãs que não têm um discernimento mínimo a respeito da antropologia, do estudo do ser humano, porque não tem, na verdade, conhecimento da palavra de Deus. E como é que vai criar, como é que vai edificar uma casa, como disse hoje já a nossa irmã Roberta, com sabedoria, com entendimento? Falta tudo, falta o mais importante. Então, esse assunto está diretamente relacionado com o nosso dia a dia, com a nossa caminhada entre as pessoas. Muito bem, vamos caminhar aqui, ó. As consequências da queda para toda a humanidade. Aqui repete então o parágrafo 3, sendo eles o tronco de toda a humanidade. O delito dos seus pecados foi imputado aos seus filhos. Muito bem, então abra sua Bíblia aí em Atos 16, 26. Perdão, 17, 26. Obrigado. Olha só, a palavra de Deus deixa claro que não foi feita uma família na Ásia, colocada no jardim, outra família na América, hoje América, né? Outra lá na região do Alasca. Não, o texto deixa bem claro, de um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra. Então, de quem descende todos os seres humanos? Sim ou não? Certo? É uma relação direta com os nossos pais, Adão e Eva. Pastor, como é que os filhos casaram? Por meio da relação onde Deus enviou a dádiva de Adão e Eva ter muitos filhos e filhas. E se acontece uma intervenção no Senhor geneticamente para que pudesse o quê? Acontecer a procriação. Se Deus não tivesse permitido, não aconteceria, mas Deus abençoou. E no contexto que estavam, não era uma relação como nós hoje temos do incesto, um contexto porque é família, mas sim porque todos tinham que sair dali e por meio disso Deus encheu a terra. Mas vamos lá. Havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua, o quê? Interessante isso aqui, né? Tem uma procura hoje por, como chama aqueles raros, metais raros, não é nome, tem um nome. Terras raras. Tem uma procura, né? E hoje a gente percebe cada vez mais se investindo em tecnologia. Há uma disputa para quem chega para explorar Marte. E um interessante ponto, eles ficam discutindo quando que nós vamos conseguir, seres humanos, habitar lá. Eu tenho uma notícia para eles, acredito que eles jamais vão conseguir produzir vida lá. Porque olha só, quem colocou o limite? Deus colocou o limite. O texto diz assim que Deus colocou o limite da habitação do ser humano. Olha que interessante isso. Então essa relação direta de Adão e Eva e Deus dando a terra e abençoando a terra, ainda que, como a queda nós vamos ver hoje, tantas consequências terríveis aconteceram, inclusive afetando a terra, o cosmos. Certo, abra sua Bíblia agora então aí em Gênesis 2:17. Eu pergunto para os irmãos, o que Deus prometeu aqui? Quais tipos de morte aconteceram em Adão, em Eva? Me lembrem aí. Vamos lá? Alguém já disse qual é a morte? Espiritual. Física
Muito bem. Essas 3 mortes, nós temos que diferenciá-las uma da outra. O homem, quando recebeu a palavra do Senhor, de maneira categórica, o verso 17 deixa claro: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Percebam que essa morte não veio na mesma hora fisicamente. Mas qual morte aconteceu no mesmo instante? Espiritual. O que eles fizeram quando eles tiveram os olhos abertos e o que eles notaram? Estavam nus. O que mais que eles fizeram? O que seria esconder-se de Deus? Exatamente. A partir do momento que eles agora possuem entendimento, o pecado trouxe conhecimento. Agora eles sabem que eles são corruptos, que eles são falhos, que eles agiram de maneira dolosa contra Deus. E qual foi a atitude então do ser humano, da raça humana, por meio da pessoa de Adão e de Eva? Eles se esconderam de Deus. Por quê? Porque Deus deixou claro que eles morreriam no momento que eles comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então notem que agora essa relação está apontando para uma morte que não é apenas uma matéria. Eles vieram a morrer e voltaram para o pó, como lá em 3,19 que diz: a palavra de Deus é verdadeira. Adão viveu quantos anos a mais depois? Não sabemos. 400, 300, 900. Mas um dia ele morreu. E a palavra do Senhor se cumpre. Porque o homem morre agora por causa da natureza pecaminosa. Ele morre, o ser humano morre porque se rebelou contra Deus. A morte não era plano de Deus para o ser humano, dentro desse contexto da criação. Mas agora a morte é uma consequência. Mas a pior de todas as mortes, vamos olhar? Não é que, até vou corrigir a minha frase, porque pode criar uma questão dualística, né? A morte do ser humano, na queda, no pecado de Adão e de Eva, ela é integral, não tem como você separar. Percebam que eles eram perfeitos. Nós, domingo passado, falamos aqui, quantos aqui estão morrendo? Só os vivos. Porque se você já morreu, para você não continuar morrendo. É uma sequência natural que Deus prometeu e se cumpre. Cada dia da história de um ser humano. Agora notem, essa relação, ela atingiu então o ser humano em todos os níveis. Era para o homem, projeto de Deus, viver quanto tempo? Eternamente. Então essa relação, a partir do momento do pecado, ela afeta o seu corpo físico, ela separa o homem de Deus e também tem uma finalidade: o homem sem a graça de Deus estará eternamente afastado do Deus Todo-Poderoso. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, um irmão ou uma irmã, por favor aí, pega a confissão aí também, vocês estão com a confissão na mão, vocês podem ler, por favor. 2:1, porque já tem até o texto, né? Está dizendo a respeito de vida. Mas em qual condição estava o ser humano? Morto. Morto por quê? Por causa do quê? Delitos e pecados, como diz a versão. A transgressão do homem, o pecado do homem, trouxe a condição, o pecado do homem, do ser humano, trouxe a condição de agora mortos espiritualmente. Destituídos, como Paulo diz, escreve aos Romanos, destituídos de todo o quê? Da glória de Deus. O afastamento do homem é por causa do seu pecado. E o seu pecado, Deus se afasta, o homem é lançado fora do jardim. Nós até falamos, né? Deus visitava, não vamos abrir agora, mas Deus visitava o casal ou não?
Porque apesar de todas as dificuldades da sociedade, há um tamanho gigantesco no coração do ser humano que só pode ser preenchido no domingo, que é o dia do Senhor. Só pode ser preenchido com Cristo. Só pode ser preenchido com a palavra de Deus. Por quê? Porque essa relação está direta com aquele que é o artesão, aquele que criou, que fez o homem em qual formato? Quando você lembrar de ouvir, algum lugar que você passar e ouvir sobre imagem e semelhança, está relacionado com a disposição do homem em caminhar com Deus. Não está relacionado se você tem o cabelo preto, cacheado, branco, nada disso. Essa é uma relação física. A imagem e semelhança é o homem desejar Deus, ter anseio em conhecer o Criador de todas as coisas. Muito bem, então se o homem, por meio de Adão, por meio de sua esposa Eva, morreram espiritualmente, como nós ficamos? Como é que está a nossa condição? Então vamos lá para Romanos. Abra sua Bíblia aí todos, em Romanos 5. Eu vou ler aqui antes um pouquinho. Romanos 5, eu vou começar no versículo 12. Eu quero que você preste bastante atenção, versículo por versículo aí. Tá bom? Tem Bíblia na mão aí, irmão? Senão você fica viajando. Olha lá, ó. Portanto, Romanos 5, 12. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e o pecado, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a quem? A toda a humanidade, a todos os homens. Porque todos, olha só, vamos começar aqui. Quantas pessoas pecaram com Adão? Porque ele é o nosso representante. Adão, Eva, eles são os nossos pais, mas não somente no contexto biológico. Eles são nossos representantes. Foram eles que receberam a imagem e semelhança de Deus, e foram eles que tinham a perfeição, mas que tomaram a decisão de pecar contra Deus. Quem então agora peca em Adão, peca porque ele é o nosso representante. E por ele ser o nosso representante, todos nós somos colocados nessa condição. Vamos lá, caminhando. Porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Aqui é simples. Quando que veio a lei? A lei de Moisés veio quando? Quem foi que recebeu? O próprio Moisés. No contexto do Êxodo. Sim? Antes eles tinham leis escritas? Não. Mas tinha pecado? Esse é o ponto. Vamos continuar. 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Olha aqui, que interessante. Eles tinham leis escritas nas mãos? Não. Havia pecado? Sim. E se havia pecado, havia também o quê então aqui? Morte. Porque o salário do pecado, Paulo escreve, é o quê? A morte. Então percebam que essa relação está cada vez mais apontando para Adão, Eva, os nossos pais, como representantes de toda a raça humana. Agora vamos lá. Mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão. Me cite alguém. Quem não pecou de maneira semelhante a Adão? Mas ele está lá na frente.
Perceba que o ponto não é ser pecador ou não ser pecador. O texto está apontando o que aconteceu no coração de Adão. Qual foi o argumento da serpente? Gente, estou perguntando. Qual foi o argumento da serpente? Isso. Você deseja, Adão, ser como Deus? E ele fez o quê? Assinou o documento, falou, quero. Fechado. É só comer, não vamos ser como ele. Houve no coração de Adão e de Eva submissão e amor a Deus? Nessa atitude? Não. Agora pega uma reflexão simples. Eu pergunto para os irmãos, Noé, vamos pegar um outro? Aquele que andou com Deus e foi levado, como é que ele chama? Enoque. Eles amavam a Deus? O texto não aponta rebelião contra Deus, não, nós queremos ser como Deus. Aponta que Enoque e Noé, para pegar dois exemplos, eles tinham na verdade característica como nós, crentes em Cristo, que viria um dia o Messias. Agora notem, mesmo eles não pecando como Adão, no final da vida deles, já está falando final da vida deles, então o que aconteceu? Eles morreram, exato. Foi levado, né? Esse aí tem um detalhe, né? Falando, no céu a gente encontra ele lá, não, como é que foi a viagem, né? Agora a relação aponta então que em Adão e Eva todos pecaram e que a morte veio sobre todos. A relação direta de que a nossa condição agora está ligada a Adão e Eva na nossa condição pecaminosa. Continuando. 14, né? Mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Agora vamos ao 15. Mas o dom gratuito não é como a ofensa. Porque se muitos morreram pela ofensa de quantos? Olha só isso aqui. Quantos foram colocados na condição de pecadores? Todos. Aqui o contexto, a palavra idiomática aqui, apontando que todos foram colocados. Agora notem, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Então aqui está fazendo a comparação. Se por meio do nosso representante, o primeiro representante da raça humana, aquele que é o chamado na teologia cabeça federal, aquele que representa o homem, quem é o primeiro? Adão. Vamos pegar a palavra aqui do homem, Adão. Quem é o nosso segundo representante? Jesus Cristo. Quando você diz assim, pastor, mas seria errado eu pensar que está sendo estranho, porque eu não fiz nada, né? Eu não agi como Adão. Eu não fui rebelde como Adão. E aí eu estou sendo considerado culpado diante de Deus. Quantos acham que está sendo injusto Deus? Porque você, de repente, diz, não, mas eu não sou como Adão. A gente não é como Adão, mas a gente é como o Fábio, né? É pior, né? Agora notem, se você não compreender que a relação do primeiro representante do ser humano é Adão, você jamais vai experimentar o entendimento da graça de ver que Jesus Cristo é o representante do homem, ao invés de sermos imputados como fomos em Adão, recebemos o que de Adão? Essa palavra da teologia. O que nós recebemos na imputação quando Adão transfere para o homem? Transfere o quê? A natureza pecaminosa. O que Jesus Cristo transfere para o ser humano? Por meio da sua vida,
perfeita, sua entrega na cruz, morrendo ao terceiro dia e ressuscitando ao terceiro, morrendo na cruz e ressuscitando ao terceiro dia. O que nós recebemos por meio da imputação de Cristo? Qual é a palavra que define isso? Nós estamos agora em qual condição diante de Deus? Justificados. Se nós em Adão recebemos condenação e pecado, por meio de Cristo recebemos justiça, porque o justo foi morto no lugar de quem? Dos injustos. Perceba a relação da representação em Adão, representando toda a humanidade. Por meio de Adão, toda a humanidade foi colocada na condição de culpados. Esse é o ponto central da nossa conversa hoje. E por meio do segundo Adão, o perfeito Cristo, nós recebemos por meio da fé, crendo nele, que ele nos trouxe por sua vida e obra e morte na cruz, toda a sua obra, justiça. Muito bem? Certo? Então tá bom, então eu vou perguntar. Vamos lá. Se o homem pecou em Adão, cheguei no 19? Onde eu estou? 15? Então vamos para o 16. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de quantas ofensas, irmãos? Quantos pecados foram necessários para colocar o homem, o ser humano, toda a raça humana na condição de pecadores? Quantos? Esse é o ponto que eu tenho que lembrar. Todos. Agora vamos relembrar domingo passado o que o pecado trouxe sobre a vida do ser humano. Me lembrem. Quais áreas foram afetadas? Quantas áreas? Qual é o nome que nós chamamos? Além de miseráveis pecadores, né? Qual é o nome que nós chamamos? O ser humano foi colocado numa condição de quê? Muito bem. Nós estamos todos depravados diante de um Deus santo. Todos nós. Essa relação apontou, por exemplo, uma questão que nós estudamos, Salmo 51, 5. Cadê o Salmo 51? Quem pode ler? 51. Nasci na iniquidade. Quer dizer que qual ser humano tem a condição de dizer, até tem uma frase interessante, de Agostinho. Quando fui inocente? Pergunta Agostinho a Deus. Quando fui inocente? Bebezinhos pequenininhos, cheirosos, hein? Quando você dá um banho gostoso e fica molhado também junto, né? Aquela maravilha, Luiz. Aí você passa aquele cheirinho gostoso neles, aperta aquelas dobrinhas da Michelin, né? Aquelas bolinhas assim. Aí você levanta ele assim, faz o Rei Leão, né? E aí você tem que lembrar, eu vou ter que gastar a minha vida toda apresentando Jesus Cristo, porque a natureza pecaminosa já está nessa criança. O negócio foi sério, não foi? Você tem coisa mais preciosa que aquela menininha linda, ô Murilo? É mais preciosa a sua menininha linda Annalisa ou o seu carro? Seu emprego? O que você vai ser daqui 50 anos? O que é mais importante para você? Você, a sua história profissional ou aquela bebezinha? Não é assim? Olha só a responsabilidade que está sobre nós. E você diz, pastor, mas eles são tão bonitinhos, e são mesmo. Mas a natureza pecaminosa está lá. Tanto é que a nossa relação da dádiva da salvação sobre as crianças
Não é porque elas são boas e justas que elas serão salvas. Eu entendo claramente que a salvação de uma criança que pede a vida na infância é pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor sobre aquela criança. Não na condição de falar assim, mas ela não tem pecado ainda. O bebezinho lá, o netinho da Glauce, estava falando com ela aqui agora há pouco, já está todo serelepe, não está, Glauce? E se você deixar crianças juntas, é um perigo. Não é ou não é? Você tem que ensinar o que para a criança? Não, me fala o que tem que ensinar para a criança. Você já ensinou coisa errada para a sua criança? Ele já vem de natureza. Você diz assim, não coloca o dedo aí, é só você falar, se você inventar. Eu estava com um teste essa semana, falei assim, não vou falar para colocar na boca, a peça é pequena. Não pode colocar na boca. Fiquei calado só de olho. Não despertei, a lei não despertou no coração dela. Não colocou na boca. Que interessante. Você tem que educar o seu filho para ensinar aquilo que é bom, porque o que não é bom já vem de chip, já vem na natureza. E herdamos aonde? Perceba que a relação não é só um pecado, como o pecado de Adão, então é porque nós somos pecadores em Adão. Perceba a nossa relação de unidade a Adão. Do mesmo jeito que nós somos salvos mediante a fé, pela graça de Deus, salvos pela graça, mediante a fé, de maneira que somos unidos a Cristo. Essa relação aponta diretamente para os nossos representantes. Olha a imagem, o que aconteceu do homem. Aqui no 19, 19. Porque como pela desobediência de um só, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. O que o homem perdeu? Olha que coisa impressionante. Gênesis 5. Abra sua Bíblia aí. Eu quero fazer uma pergunta então. Qual é a condição do homem em Adão? Natiele, Murilo, qual é a condição do homem? Priscila, qual é a condição do homem? Por meio do pecado de Adão, qual é a condição? Acabei de falar tudo agora, qual é a condição? Mortos, boa palavra. Percebe a relação, Priscila? Não é só pecadores, quer dizer morto. Porque o pecado, quando Adão comete o erro, ele é morto espiritualmente, ele é afastado de Deus. Eu não vou entrar no detalhe agora, é um ponto para você estudar depois. Nós, inclusive, como reformados, nós temos duas vertentes dos decretos. Supralapsariano e infralapsariano. Aí você põe no almoço. Uma pitada de pimenta biquinho, fica uma delícia. É para vocês depois, curioso, estudar. Quando aconteceu os decretos de Deus? Quando aconteceu os decretos que o Senhor estabeleceu? Na queda do homem tem uma possibilidade, que nós chamamos na teologia de dois lados da mesma moeda, ou seja, os dois lados não estão errados, nós não sabemos, mas aponta para o efeito do pecado. Por exemplo, Deus decretou todas as coisas? Sim, nós já estudamos sobre isso. Agora, aqui há uma relação interessante. Deus pode ter decretado, quando ele decretou criar todas as coisas, quando ele decretou permitir a queda do homem, ele também, após a queda do homem, ele decreta quem seria alcançados pela sua misericórdia. Então, há uma relação.
O supralapsariano não precisa decorar nada disso, só para você ouvir. Deus decretou tudo lá atrás, tudo já. Os que seriam salvos e os que não seriam. Alguns chamam, pastor, aí os que não seriam, Deus já fez antes de acontecer. Pois é, mas nós cremos na soberania de Deus. E a questão do infralapsariano entende assim, quando acontece, Deus que decretou a queda. Quando Deus decreta a queda, acontece a queda. E aí nesse momento Deus decreta os que seriam o quê? Salvos, eleitos. Qual é a mudança? É porque aqui, nesse contexto da queda aqui, agora é minha pergunta, Natiele, não escapou não. Cadê a Priscila? Quem mais? O Murilo, que eu perguntei. O Roger não vai, já está estudando muito. Aonde que está a condição do homem, do ser humano diante de Deus? Qual é a condição de todo ser humano diante de Deus? Eu quero perguntar isso. Me respondam. Qual é a condição? Morto. Eu pergunto, quando Deus agora decide salvar pessoas, certo? Ele decide salvar de que maneira? Qual é o caminho de todos os homens? Por meio do pecado de Adão. Qual seria o destino de todos os homens? Morte o quê? Esse é o ponto. Deus intervém. Não quero que todos morram eternamente. Deus está sendo injusto? Porque Ele age salvando conforme Ele quer para a sua própria glória. Porque qual seria o destino, Gildo, de todos os homens? Porque Ele produziu por si mesmo essa condição. O homem se rebelou contra Deus. Alguém, não foi colocado uma navalha no pescoço de pecadão, se você não pecar eu vou te matar, né? Não foi isso, foi uma ação livre do homem. Perceba a relação de ser nosso representante, porque quando ele é nosso representante, nós fomos arruinados em Adão. E quando Deus estende a sua misericórdia e graça sobre nós, Ele quer recriar. Qual que é a imagem de Adão sobre a raça humana? Interessante. Já que vocês vão pensando para vocês perguntar, vamos para Gênesis 5. Olha aqui. A imagem de Deus e a imagem de Adão. Gênesis 5. 1, para você entender tudinho. Este é o livro da genealogia de Adão. Estava fácil, né? Tinha ele, a esposa e mais uns filhos agora. Olha lá, pertinho do Criador. No dia em que Deus criou o ser humano, a semelhança de Eva, Deus o fez assim? A semelhança de quem? Adão foi criado à semelhança de Deus. Até aqui você já sabe disso. Tranquilo. Vamos continuar? Deus os criou homem e mulher, os abençoou e lhes deu o nome de ser humano, no dia em que foram criados. Olha só, Adão viveu 130 anos e gerou um filho. A imagem de Deus o criou. Foi assim? Distinção aqui. Adão foi criado à imagem de Deus. Deus é mais ou menos ou Deus é bom? Santo, perfeito. Adão é bom ou é pecador? A imagem de Adão, os seus filhos foram gerados conforme a sua imagem e lhe deu o nome. Esse aqui é o bom, hein? Que é o 7. Agora perceba, o que o homem perdeu quando foi afastado de Deus? Perdeu a imagem do Criador sobre a sua vida. É verdade que essa imagem ainda pode ser
vista em alguns momentos por meio da chamada o que sobre o ser humano? A graça comum. Porque quando você vê uma pessoa que é totalmente depravada, não consegue... Depravação aqui, irmãos, não é nada na condição que você fala, não, é porque uma área da vida dela, ele é totalmente depravado. Vou dar um exemplo de depravação aqui, que aquele exemplo de quarta-feira foi bom. Eu fui visitar uma família não crente, por meio da nossa irmã Ana e do André, familiares deles. Já fazia tempo que eles tinham me pedido uma visita e agora veio dar certinho a data e fui lá fazer essa visita para esse casal. E o rapaz é cadeirante há mais de 40 anos. Mostrou o guincho, como é que ele faz para ficar na cadeira, para sentar, toda uma dificuldade. E ó, com boa disposição, ele enfrenta isso. E ele disse assim, pastor, você já reparou quantos cadeirantes tem nos semáforos aqui em Uberlândia? Muito poucos, quase não existe. E quando tem, vai pesquisar, não é de Uberlândia. Eu falei, que interessante. Aí ele foi me contar, eu trabalhei muito, pastor, nessa área, fizemos um trabalho muito bonito. Eu fiquei admirado com a história dele. Lá pelas tantas ele disse assim, pastor, mas no início não foi só flores não. Uma vez estava um grupo de uns 7 cadeirantes. A gente vendia uns produtos, uns semáforos e tal. E depois a gente começou a não precisar mais ficar em semáforo. A gente ficava só na instituição. Aí juntou uns 7 cadeirantes um dia. Já estavam bem, a coisa estava indo bem. Juntou com ele e falou, senhor, tentando lembrar o nome dele, meu Deus, me fugiu. Eu quero conversar, nós queremos conversar com você. Porque ele era muito articulado, cadeirante, mas muito articulado. Tinha influência na sociedade aqui. Aí falou assim, ó, é que nós viemos aqui reunidos, 7 cadeiras, imagina, 8 cadeiras, né, reunidas. Nós estamos com uma proposta para você nos encabeçar. Ah, é? O que seria? Nós decidimos criar um bordel, e que você poderia ser o nosso administrador. Eu quase caí para falar, mas misericórdia, ainda bem que eu conheço a Bíblia, porque eu falei, não é possível, não é possível. Na condição de uma pessoa que de repente tem dificuldades motoras, a depravação está no coração do homem por inteiro. Aí a pessoa, você conhece uma pessoa que é o seu vizinho, ele não tem nenhum problema na área da sexualidade, graças a Deus, bem casado, resolvido, mas ele é em outra área fragilizado pela depravação. Ah, não, mas ele tem uma moral excepcional, pastor. Esse não é nenhuma questão, nem outra, nenhuma condição do ser humano consegue colocá-lo diante de Deus novamente. Porque o homem está corruptamente contaminado pelo pecado. Vai haver no coração dele a soberba, o orgulho. É uma condição do ser humano. E ele perdeu a imagem de Deus. A imagem que era santa, perfeita, maravilhosa, misericordiosa, não tem mais. Não tem mais. Olha lá, para você entender um pouquinho mais, para a gente caminhar juntos. 1 Coríntios, li já o 3? Já. Agora vamos lá para 1 Coríntios. Visto que por meio de um só homem veio a morte. A importância de Jesus ser humano. Se ele fosse um espírito, ele poderia ser nosso representante? Sim ou não? Mas por que ele tem que ser humano? Eu pergunto para os irmãos, na natureza humana, quem que nos, perdão a palavra, mas é essa palavra no bem sentido, quem que nos desgraçou? Adão. Quem nos trouxe toda perfeita e maravilhosa graça de estarmos novamente na presença de Deus? Quem? E Jesus Cristo era 100% o quê? Esse é um ponto importante. E 100% Deus. Porque senão, pode falar. Exato. Porque senão seria, como pode? Peraí,
É fácil salvar. Você foi injusto, Deus. Você não sofreu na carne. É difícil acordar às 5:30 da manhã. Difícil é conviver com gente pecadora. Aí é fácil de salvar as pessoas, dar um decreto lá qualquer. Isso é injustiça. Deus não tinha outro plano a não ser enviar o seu único filho a assumir forma humana para ser o nosso segundo representante. Esse é o ponto. Por meio de um, a morte. E por meio do segundo, a ressurreição. Por isso que Paulo diz que ele é a primícia. Ele é o primeiro que ressurgiu. E após ele, todos nele, ligados a ele, irão ressurgir. Perceba a relação? Então vamos lá. 22. É o 22? Quantos morreram em Adão? Tinha escolha? Não. Todos foram colocados nessa condição. A pergunta que eu sempre faço é: digamos que não tivesse, não é isso não, mas digamos, Roberto, que não tivesse, Eliana, transmissão de pecado em Adão. Digamos que você, Eliana, Roberta e eu nascêssemos sem nenhuma herança de pecado em Adão. Vocês hoje seriam salvos mediante as suas obras? Se não tivesse herdado essa natureza pecaminosa em Adão, vocês hoje já conseguiriam dizer: não, estou vivendo 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, sem pecado. Alguém teria condição? Vocês estão calados, estão com dúvidas. Teria condição, irmãos? Tá bom, você não foi contaminado pelo pecado. Aí você seria tentada só de vez em quando? Perceba que a relação é: você não depende. Vocês estão pegando a teologia correta. Perceba o reverso. Se nós fomos feitos pecadores em Adão, nós temos, claro, a herança de Adão sobre nós. Mas se você estivesse na condição de Adão, se você estivesse na condição de falar: não, eu posso agora tomar a decisão, o seu coração, você analisando você, quem você hoje é, você teria condição de falar: não, eu não cairia nessa tentação, porque lá para Adão foi a tentação da serpente conversar. Você cairia em alguma tentação? Sim ou não? Exato, irmãos. Exato. Exato, porque essa é a relação. Fala, Roger, meu irmão. Isso. Exato. Porque a gente não pode pegar na defensiva e falar assim: tá vendo que miséria? Por causa do Adão, nós somos culpados. Uai, peraí. Por causa do Adão e por causa de mim. O Adão é o nosso representante também nessa condição. Perfeito. Porque lá em Adão, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Só que ele reflete o que nós somos. Cobiçosos. Eu tenho dito, hoje a sociedade do século 21, instagramável, não basta ser rico, tem que ser melhor do que o vizinho. Melhor do que o outro. Quem que colocou isso no nosso coração? Foi a Globo? Talvez, mas não precisa da Globo. Não precisa do Instagram. O nosso coração, ele é depravado. Ele precisa de remissão, redenção. Chamou, Denner? Muito bem. Olha lá fala, Roberto. Tanto é, pastor, que o coração do homem, além de ser depravado, pecaminoso, ele é muito maldoso, né? Não sei se os irmãos têm acompanhado as notícias dos desaparecidos de São Paulo, lá no Paraná, com mais um paranaense, onde eles foram cobrar uma dívida, né? E acabaram desaparecendo. O que isso quer dizer? A maldade que está no coração do homem e a ganância, né? É o tempo todo, né, Roberto? Vamos lá. 1 Coríntios 15, 22.
Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão o quê? Agora essa palavra. Em Adão você já recebeu a sentença. Sentença de morte. Cristo tem o poder de trazer vida. Não diz assim, ó, porque em Adão vocês morreram e por meio das suas boas obras serão vivificados. Porque em Adão vocês morreram, mas pelo bom comportamento, no fundo Deus sabe que uma parte de você é boa. Tá certo essa frase, inclusive? Nós temos um quadro aqui, só para voltar, só para adiantar, porque eu não vou trazer mais, mas hoje eu vou mostrar ele aqui novamente. Qual era uma das heresias do pelagianismo? Ele nega a graça de Deus. O ser humano, acabei de falar essa frase aqui, o ser humano, por si só, ele poderia encontrar Deus, Rogério Gomes. Não, é só ele dar um jeitinho de estudar mais, se concentrar mais, ele consegue voltar-se para Deus. Tem que rasgar quais páginas da Bíblia? Várias, né? E Efésios 2, então, todinha. Porque onde que um morto pode responder? Onde que um morto pode ter atitudes que agradem a Deus? Vocês já viram aquele versículo em Romanos 14? Aquilo que não é feito por meio da fé é o quê? Abra sua Bíblia aí, Romanos 14. Verso 23. Aquele que tem dúvidas é condenado a se comer, pois o que ele faz não provém de fé. Vamos juntos o restante da frase, do versículo? E tudo o que não provém de fé. Por quê? Agora eu quero a explicação. Vou dar a dica, posso? Não vou continuar a aula, vou caminhar agora, mas vai ficar até as 11h05 aqui. Se o homem está morto em seu delito e pecado, o que ele produz agrada a Deus? Não, mas ele foi lá e doou metade da empresa para os fundos de caridade. Ele agrada a Deus? Por que então? Vocês estão sabidos, O senhor está muito profundo. Perfeito, mas vamos explicar agora com detalhe. Por quê? Porque na natureza pecaminosa que está em nós, nós não fazemos nada para a glória de Deus, e sim para nós. Quem tinha ojeriza de Bíblia de crente? Pode revelar, pode revelar. Revela agora, Senhor. Vai revelando. Sempre te desconfiei, viu, Pamela? Sempre desconfiei de você. Se não fosse Cristo na minha vida, eu tinha pavor de vocês. Domingo de manhã, vocês são tudo, tantã. Agora, notem, nós fazemos, não precisa ser o descrente. Olha para o seu coração, já falei do prato de comida para o mendigo, o andarilho, ou na condição de rua, o nome politicamente correto, seja qual for, situação, seja qual for, é o mesmo. É o mesmo homem que está na porta da sua casa. Você dá o prato, a gente sempre pensa, mas eu fui caridoso, hein? Porque senão nós estamos falando do universalismo. Não. O universalismo foi o pecado. Porque ele trouxe para nós a condição de natureza pecaminosa. E nós já acabamos de chegar na conclusão que se não fosse o Adão, seria Miriam, seria o Denner, seria eu e você. Certo, irmãos e irmãos? Agora, a partir do momento que em Cristo, olha lá, assim também, a palavra aí todos, não quer dizer todos da natureza humana, tá, Tiago? É uma expressão idiomática aí numa tradução do contexto original, porque nós temos em Cristo, todos que são de Cristo, todos que são eleitos lá pelo Senhor, serão vivificados. O que seria ser vivificado? A pergunta para vocês é simples. Hebreus: sem fé é impossível? E quem crê, quem tem fé, crê que ele
existe e que ele se torna o galardoador. É ele que presenteia o homem com salvação. Por meio de quem? Cristo Jesus. Então, Tiago, a relação é diretamente apontando, todos foram condenados em Adão, mas agora só há um caminho, o caminho por meio da pessoa de Cristo. E é por isso que, apesar de nós sempre lembrarmos, nós somos eleitos, mas nós temos que tomar uma posição em Cristo. É interessante isso. É uma eleição que Deus estabeleceu, mas se o ser humano não se posicionar e não declarar: Senhor, obrigado, porque hoje os meus olhos te veem. Eu não tinha apreço pela palavra de Deus. Para mim o domingo era um peso. E na verdade o domingo era uma tristeza, porque eu não encontrava nem satisfação na presença de Deus, na igreja, e muito menos lá fora. Ficava um vazio enorme. Agora em Cristo os meus olhos foram abertos. Eu recebi a condição de poder responder a Deus. Então, amado irmão, é nessa relação, viu, Tiago? Quando nós em Cristo somos vivificados por meio da ação graciosa dele. Isso aponta que por fora de Cristo não há salvação. E essa relação então está apontando, olha lá, porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. E olha só o versículo, é o 20, deixa eu pegar mais um para mim, ô Rafa, por favor, o 23. Aí já vai apontar para a pessoa de Cristo nas primícias, né, que ele será o primeiro e nós depois. Para nós observarmos aí uma outra questão que eu vou mencionar também, deixa eu voltar aqui a minha tela. Isso, falta ele, 45 e o 49. Vamos lá. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente. Olha lá, ô Tiago, 45. Mas o último Adão é espírito vivificante. Por meio de Adão recebemos a natureza pecaminosa, de todos receberam. E por meio de Cristo, é ele que nos traz vida. É por meio do Evangelho. O Evangelho, a pregação, a fé vem pela pregação e a pregação da palavra. O Espírito de Deus abre o seu coração e eu respondendo a Romanos 14, eu provoquei, agora eu vou responder. Como é que um homem pode agradar a Deus vendendo todos os seus bens? Não, aqui, Tiago, esse é o ponto. Romanos 14 diz assim: sem fé, tudo que é sem fé é pecado. O que não procede de fé, essa é a versão, o que não procede de fé é pecado. Por quê? Porque nós, sem Cristo, não temos condições de nos achegarmos a Deus. Há um mediador, irmãos. E quem é o mediador? É por meio da fé em Cristo que a minha boa obra glorifica a Deus. Porque se você não tomar o caminho que há um intermediador entre nós e Deus, e é Cristo Jesus, a sua ação será sempre uma ação que, por mais que você tenha feito muito, o seu coração está na condição de totalmente depravado diante de Deus, reprovado. O salário do pecado arruinou a condição do ser humano. Aí a pessoa diz lá fora: mas pastor, a pessoa é tão caridosa, e ela vai com caridade para o inferno, porque ela já está na condição de condenação. Ela já está na condição. É por isso que nós precisamos do Evangelho ser pregado todos os dias. É por isso, Thaís, que a gente não vai colocar uma faixa lá fora: olha, venha que a sua vida vai transformar profissionalmente. Porque esse não é o recado mais importante da Bíblia. Esse aí passa. Tem uns, inclusive, que vão ficar ricos e vai ser uma tragédia. O recado mais importante da Bíblia é: o homem está numa condição totalmente afastada de Deus. Deus não ouve a oração da pessoa que faz lá fora: ah, mas eu fui bonzinho. Se não for por meio da pessoa que vivifica, que é Cristo Jesus.
há uma notícia muito centralizada para a pessoa de Cristo Jesus. Muito bem. Vamos caminhar para o final. Oi, pode chamar. Eles morreram na expectativa Isso mesmo. da vinda dele, no caso? Todos que morreram antes, os crentes, morreram aguardando. A primeira foi quem? Eu sempre gosto desse texto por isso. Eva colocou o nome nos meninos. E cada menino que levantava, será esse aquele que vai esmagar a cabeça da serpente? Não foi ela que ouviu essa mensagem de Deus? Desde Eva, desde o Éden, nós temos a promessa de Cristo. Por exemplo, quem é a rocha em Moisés? Não, mas é uma pedra lá, ué. O que Moisés foi reprovado? Porque ele fez o quê? E quem era a rocha? Paulo explica isso. Cristo sempre esteve presente na vida da igreja. Quem é a igreja? Tinha igreja no Antigo Testamento? Qual que era o nome deles? Israel. Mas sempre Cristo aguardando, ou melhor, sendo aguardado. Opa, será que vai vir o Messias? Os profetas anunciavam a pessoa do Messias, o Salvador, aquele que seria o libertador do povo, não somente de um contexto político. Então, todos que morreram, morreram em Cristo, Roberta, antes da presença revelada da plenitude dos tempos, né? Faltou o 49, né? Lemos o 45, 49. E assim como trouxemos... Ah, isso aqui é maravilhoso. Olha esse versículo. Quem está cansado de ser pecador aí? Eu estou revoltado. Quando eu penso que eu estou bem, já estou pecando. É só eu, né? Seus abençoados, miseráveis, pecadores. Olha lá. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno. Ô Irene, você é boazinha, hein? Dormindo. Olha lá, ó. Assim trouxemos a imagem do homem terreno. Como é que é o homem terreno? Maldoso, orgulhoso, tudo que eu e você somos. Nós herdamos. Mas crente, hoje de noite eu vou destacar esse ponto. Crente, ele está em profunda angústia. Essa é a verdade. Com a sua velha natureza lá. Traremos também, e assim como trouxemos a imagem do homem, como é que a imagem do homem natural chegou a você, Valdo? Por meio de quem? Adão. Olha lá. Traremos também a imagem do homem celestial. Quem é o homem celestial? Jesus. Um dia você vai ser igual ele. Você não vai lutar contra a sua natureza e nem vai pisar mais no pé da esposa. É porque lá no céu não vai ter esposa também. Mas pastor, agora que lá que era bom para ser casado, porque a gente ia ser perfeito. É verdade. Eu sempre digo isso, é porque o casamento para nós é para nos santificar. Que a mulher e o marido, principalmente esse contexto, eles não ficam com, como é que chama aquele negócio? Com muita, digamos, discrição. Ele já logo taca na cara e fala para você, você é um miserável pecador. E sabe o que você faz? Amarra a carapuça e fala, é verdade. Senhor, tem misericórdia de mim, preciso melhorar, que eu sou um egoísta terrível. É ou não é, meus irmãos? E nós um dia teremos a imagem do nosso Redentor, Cristo Jesus. Alguém chamou? Caminhando, para nós terminarmos. Fala, meu irmão. Dá para viver 100% em paz com a mulher, por isso que lá no céu não vai ter casamento. Tira o microfone, Tiago, corta essa parte para não ficar na transmissão, viu? Porque vai que a esposa depois vai querer satisfação. É o seguinte, vamos ficar assim, irmão, ó. Vamos considerar assim, ó. Quando nós aqui vivemos como casados,
É dois pecadores convivendo no mesmo ambiente. É muito pecado por metro quadrado. Não é não, irmãos? Sabe como é que nós conseguimos viver? Como? Suplicando pela misericórdia do Senhor todos os dias. É por isso que nós temos um entendimento do casamento diferente do mundo. Qual que é a ideia do mundo? O homem é bonitinho, procura uma pessoa. O homem é muito rico, procura uma pessoa de acordo com o que ele achar que ele merece. E se faltar qualquer condição na mulher, ele diz assim, vou trocar por outro, eu sou rico, eu sou assim, não posso ficar, digamos assim, me submetendo a isso. E o casamento para o crente? Casei, e se agora eu descobrir tudo isso, eu vou ajudá-la, como sacerdote do lar, a ser mais parecida com a imagem, não do Adão, de Cristo. Eu sempre digo isso, um casal que ama Jesus Cristo, os dois, tem muita condição de fazer um casamento para a glória de Deus. Mas quando não tem, irmãos, eu falo de todo o coração, quando você vê um casal que está 40 anos casado sem Cristo, tome cuidado, talvez as aparências enganam. E se tiver, é graça comum de Deus. Porque é um lugar difícil para ser crente dentro de casa, é ou não é? Os nossos filhos que o digam, Senhor tem misericórdia, porque não é fácil. Mas se nós temos temor a Deus, aquilo que nós achamos que está certo, numa família se torna um momento de quebrantamento. Fala, eu também exagerei. Eu sempre digo, quem que tem que procurar primeiro para se acertar? Quem é que tem que procurar? Quem falou aí? Então vai, não peques mais. É isso, amado irmão. Se nós assumirmos que a nossa vida, na vida do relacionamento matrimonial, quem toma atitude primeiro é o crente. Nunca vai ter espaço para o pecado ficar alojado no meu e no seu coração. Muito bem, quem chamou? Rogério Gomes. Mas que é isso, Rogério Gomes? Então vamos lá. Vamos lá, 5, para nós orarmos e terminarmos. Desta corrupção original pela qual ficamos totalmente indispostos, adversos a todo bem e inteiramente inclinados a todo mal, é que procedem todas as transgressões atuais. É o que nós falamos. Tudo o que aconteceu lá atrás é reflexo da sociedade de hoje. Esse é um ponto importante, porque olha só qual que é a resposta da sociedade. Romanos 3:10 a 12. Coloca na projeção. O que as pessoas pensam a respeito das crises de casamento? Vamos pegar o casamento aqui, já que veio o assunto. Como é que nós resolvemos o casamento de duas pessoas que não conhecem a palavra de Deus? Como é que resolve? Separação. Mas digamos que eles estão se esforçando para encontrar uma solução. Qual é a maneira que a sociedade apresenta? Aonde tem que procurar? Quem tem que procurar? Terapia. Vou dar de jab de esquerda na terapia agora. Romanos 3:10. Como é que você vai procurar terapia lá, ó? Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. 11. Não há quem entenda. Não há quem busque o quê? Você tem uma pessoa do seu lado que não busca a Deus, você quer procurar terapeuta em primeiro lugar? É muito absurdo. Não faz sentido nenhum. O duro é crente cair nessa, né? Pastor, quer dizer que nenhuma terapia pode ser boa? Irmão, não estou dizendo isso não. Estou dizendo que o primeiro passo não é a terapia. O primeiro passo, nós acabamos de falar, é um pecador dizer, eu também tenho parte nessa situação que estamos vivendo. E nós, com a compreensão correta da antropologia, meu irmão, você está no domingo de manhã aqui, para você entender que o seu casamento e a criação dos seus filhos, não vai ser o terapeuta que vai responder. Porque você está descobrindo que o que está acontecendo na sua esposa, nos seus filhos e em você, é por causa da natureza adâmica.
que está em vocês, que está em nós. E se nós não combatermos pecado com quebrantamento e arrependimento, tudo vai ser maquiagem. Tudo vai ser uma relação periférica. A antropologia bíblica, não a antropologia filosófica, da psicologia, todos têm os seus méritos, mas são todas depois, secundárias. A central tem um pecador, consciente que é pecador, suplicando o favor de Cristo? Tem. Então é possível. É possível a graça de Deus se manifestar nesse casamento. É possível Deus transformar um coração endurecido e trazê-lo de volta ao juízo, porque houve quebrantamento. Agora, quando nós buscamos na antropologia humana, as pessoas dizem: não, ela não faz assim, ela não faz desse jeito, larga ela, boba, vai viver a sua vida. Ou não é assim a resposta aí fora? A antropologia deles não tem Deus no centro. Tem o homem centralizando tudo no universo. Luiz, meu irmão. Então, pastor, eu penso o seguinte, que a terapia, os recursos humanos, não vai mudar a atitude, os pensamentos, os sentimentos das pessoas, não. Se a pessoa não buscar a Deus em primeiro lugar, transformação no seu coração, nas suas atitudes, nas suas ações, não há nada humano que vai conseguir transformar ele e corrigir os seus erros. Exato. Não existe. Não vai ter Não condição. existe livro de psicologia melhor no mundo que a Bíblia, que Exato. é a palavra de Deus. Exatamente. A pessoa observa e vive, com certeza ele é fortalecido para vencer todo obstáculo que for confrontado. Senão, ele vai cair mesmo. Exatamente. Tá? E tem um detalhe, né? Tem um livro aí agora bom que eu descobri essa semana, eu quero lê-lo. A Paz de Satanás. Quem quer? Eu conheço gente que está riquinha. Está igual o tio Patinhas. Cheio da paz do diabo. Eu conheço gente que vive um casamento que aparentemente eles não batem um no outro, não se agridem verbalmente, e vive uma aparência da paz do diabo. Em primeiro lugar, o nosso casamento tem que ser entendido que, se nós não estivermos em primeiro lugar com o coração rendido a Cristo, nós estamos idolatrando o nosso casamento. Se nós não entendermos que em primeiro lugar o nosso local é de quebrantamento na presença de Deus, na sua vida diária, devocional diária com Deus, na presença de Deus por meio da palavra, você está idolatrando o seu trabalho. Você está idolatrando os seus filhos. O primeiro lugar de um homem de fato que quer resolver o problema mais importante é: diante do Senhor me coloco, porque eu sou totalmente necessitado de sabedoria, de graça e, sobretudo, da ação do Senhor Jesus sobre a minha vida. Quando nós respondemos à sociedade, lógico que tem coisas boas, pode usar coisas boas, e olhe lá, com muita sabedoria, desde que você saiba que a lição de casa você está fazendo. Você está educando seus filhos por meio da palavra, não é a babá, nem confia no método da escola, eu confio no sistema. Não, irmão, confie nas Escrituras. Faça diariamente com o seu filho a devocional. Leia a palavra de Deus com o seu filho. Ore com a sua esposa. Ore pelo seu trabalho. Senhor, eu preciso trabalhar, mas eu não quero perder a minha vida de comunhão com o Senhor. Eu quero ser roubado. A vida que Deus preparou para o homem é uma vida corandel. Quem conhece essa expressão? É uma vida diante de Deus. Como era a vida de Adão e Eva? Corandel, uma expressão do latim. Vocês vão me ouvir muitas vezes falar isso. Adão e Eva viviam na presença de Deus. Deus contemplava os dois. Eles foram afastados de Deus. E agora, a maior necessidade do homem é uma vida corandel. E Deus preparou Mateus 1:21. Para nós orarmos, fique em pé, para nós terminarmos. Mateus 1:21, olha lá, vamos ler juntos? Na projeção. Ele dará, vamos lá? Ele dará à luz um filho,
e você porá o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo. Aleluia. Jesus Cristo veio nos salvar dos nossos pecados. E um dia nós vamos estar com Cristo e com os nossos irmãos, dizendo: louvado seja o Senhor, porque nós vencemos aquela natureza adâmica e agora eternamente viveremos com a natureza do nosso bendito Senhor Jesus.